Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 22, até o versículo 30. Lucas, capítulo número 13, do versículo 22 ao verso 30. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus nos diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez de estar na tua casa. Pela segunda vez estamos juntos nesse dia, com a expectativa de ouvir mais do Senhor. O Senhor já falou ao nosso coração pela manhã, e agora queremos ouvir mais a tua voz, Pai, porque é a tua palavra que nos alimenta verdadeiramente. Ela mesma diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. E é essa palavra que sai da tua boca que queremos ouvir. Nenhum de nós veio aqui interessado em ouvir homens com doutrinas humanas, com historinhas, com filosofias de vida. Não é isso que queremos, não é disso que precisamos, Pai. Precisamos da palavra que sai da tua boca diretamente para o nosso coração, para trazer conserto à nossa vida, para mudar o rumo, trazer direção do Senhor para cada um de nós. É isso que nós necessitamos, e é isso que vai nos alimentar de maneira que estejamos firmes, fortes, alicerçados pela tua palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço, vem usar a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Não seja eu, mas o Espírito Santo a falar ao nosso coração, que eu seja apenas o teu instrumento, Senhor, para que sejamos nós tocados pela tua palavra e tenhamos nossas vidas mudadas ao ouvirmos a tua voz nesse lugar. É a oração que eu faço aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Podem sentar. Tem cristãos aqui essa noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu coloquei como título dessa mensagem: quanto custa ser cristão? É uma pergunta, é uma interrogação. Qual o preço de ser cristão? Você que disse amém, disse eu sou cristão, qual foi o preço? Talvez você diga: pastor, não teve preço. Primeiro porque eu sou, porque alguém pagou o preço por mim, concorda? Quem pagou o preço? Jesus. Foi ele que pagou? Certamente. Mas isso não quer dizer que não houve um preço. Se não tivesse havido um preço, ele não teria pago. Se ele pagou, é porque houve um custo. E um custo muito alto, irmãos. Nós costumamos valorizar as coisas pelo preço das coisas. Não é assim que nós fazemos? Você vê duas calças na vitrine. Uma custa R$10, outra custa R$130. Qual é a calça que te interessa mais? É aquela que custa R$130. Você nem vê a qualidade, mas só o preço. Você já diz: deve ser boa essa calça aí, não é? Queridos, a nossa vida cristã, o nosso cristianismo, o fato de sermos salvos, custou um preço altíssimo. E se damos valor pelo preço, não há nenhum preço maior do que o custou a sua vida. Então é muito valioso para Deus, a tua vida é muito valiosa, a tua salvação é muito valiosa. E o preço de ser cristão, ele vai ser mostrado pelo Senhor Jesus
na palavra de Deus que nós queremos ouvir essa noite. O esforço está envolvido na salvação. Jesus foi questionado nesse texto. O texto começa dizendo que ele passava por cidades, aldeias, ensinando, caminhando, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? O que você acha? São poucos ou são muitos? São poucos. Se você é salvo, você tem o privilégio de ser um dos poucos, porque a resposta de Jesus deixa bem claro que são realmente poucos. Em muitos outros livros da Bíblia, o Senhor fala também a respeito desse assunto e deixa clara a ideia de que são poucos os que se salvam. E ele começa a discorrer contando aqui uma história. Ele diz no versículo 24, respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja, haverá o desejo, procurarão, mas não poderão, haverá um impedimento. E aí Jesus fala aqui de esforço, esforçai-vos. Muitas vezes a igreja não entende essa palavra e as pessoas ficam em dúvidas a respeito do que o Senhor está dizendo. Qual é o esforço que está envolvido na salvação? Costumamos pregar várias vezes que a salvação é de graça, é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso está claro na palavra de Deus. Ora, mas como há um esforço? Que esforço está sendo envolvido aqui? De que esforço Jesus está falando nesse texto, não é? Veja só, o preço e o esforço não quer dizer que nós pagamos alguma coisa pela salvação, que nós vamos despender alguma coisa, porque realmente o que a Bíblia diz é que ela é de graça. Mas, como eu disse aqui no início, um preço altíssimo foi pago por Jesus. Ele pagou, então não é pouca coisa o que ele fez. Apesar de ser de graça, e nós não costumamos valorizar o que é de graça. É ou não é, irmãos? Quando as coisas são de graça, a gente não dá tanto valor. Pode até ser bom, mas só o fato de ser anunciado que é gratuito, a gente já olha assim meio de lado. Assim é a salvação, ela é gratuita. E muitas pessoas a desvalorizam, embora ela tenha um preço alto. Então o esforço que Jesus está dizendo aqui, certamente não é um esforço para ser conquistada a salvação, e nós temos que interpretar o texto corretamente. Agora, entretanto, há um esforço a ser pago por todos aqueles que se comprometem com Cristo. Porque é um comprometimento. Ele me dá gratuitamente, mas eu decido receber o que ele me dá. Ele me dá, mas ele não me força a receber. Ele oferece. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, mas nem todos recebem aquilo que Deus deu. Então, quando eu recebo, eu assumo um compromisso com Cristo. E esse compromisso, este sim, requer um esforço. Requer uma dedicação, porque todo compromisso pressupõe um envolvimento da nossa parte. Então é disso que o Senhor Jesus começará a discorrer aqui nesse texto. Lembrando que ele está falando para judeus, que teoricamente já se achavam salvos, porque são judeus, porque são da família, não é, de Deus, então eles teoricamente já se achavam um povo eleito e salvo. E Jesus está dizendo: vocês estão redondamente enganados a respeito do que pensam sobre vocês mesmos e sobre a condição de vocês. E ele vai deixar isso claro nas palavras que nós lemos aqui. Então, por esse texto, eu queria compartilhar com você essa noite. Qual o preço de ser cristão? Quanto custa isso? Quanto isso custou para Deus? Para que nós possamos valorizar aquilo que agora, ainda há pouquinho aqui, declaramos com um sonoro amém. Quando eu perguntei a algum cristão aqui, nós dissemos amém. Que você entenda o valor que isso tem, o envolvimento que isso requer de você. Não é apenas uma resposta a um censo do IBGE, qual é a sua religião. Isso requer um envolvimento, um comprometimento, e que Jesus vai ilustrar muito bem através dessas palavras. Irmãos, para ser cristão, há um preço, e o preço foi pago por Cristo.
mas eu preciso receber aquilo que ele me deu. E eu preciso entender que é requerido de mim também um preço, que eu preciso estar disposto a pagar. Entenda bem o que Deus quer dizer para você essa noite. O primeiro preço que a Bíblia fala para nós é o preço da renúncia, irmãos. Veja, você se diz que é cristão, alguma coisa você teve que renunciar por Cristo. Cristo não é mais uma coisa que vem para a nossa vida. Começa a ideia errada de algumas pessoas assim, pensando que Cristo é mais uma coisa que a vida nos acrescenta. Não. Para que Cristo venha e seja trazido para a minha vida, eu tenho que deixar alguma coisa. Cristo, ele não será mais uma coisa, ele precisa ser tudo em mim. Entende? E para que ele seja tudo em mim, algumas coisas que hoje estão ocupando espaço, precisam dar espaço para a presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas para que ele possa habitar, eu preciso esvaziar esse templo, para que ele possa tomar posse dele. Então eu preciso entender que é um preço de renúncia. E o próprio exemplo que a Bíblia nos dá é o exemplo de Jesus. Porque Jesus é Deus, nós já pregamos isso aqui na quarta-feira, já falamos sobre a soberania de Deus. Jesus é Deus. Mas Deus que abriu mão da sua divindade para se tornar homem, para vir em carne a esse mundo, como diz a Bíblia, e ele também, ao fazer isso, renunciou. Quero ler contigo o texto em Filipenses, capítulo número 2, do versículo 5 até o versículo número 8. Filipenses 2 é o texto que ilustra bem esta situação. Veja, Paulo começa no versículo 5 dizendo: tenham em vocês o mesmo sentimento que também houve em quem? Em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens como nós, reconhecido em figura humana, diz o texto, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. O que Paulo diz aqui no verso 5 é que esse deve ser também o nosso procedimento e o nosso sentimento. Então, para eu dizer que eu sou cristão, eu tenho que estar disposto a renunciar a alguma coisa, irmãos. Eu tenho que estar disposto a renunciar o meu ego, a minha vontade, os meus direitos, as minhas prerrogativas, porque Cristo abriu mão de tudo isso. E Paulo está aqui dizendo: tenha em você o mesmo sentimento. Então, o primeiro preço a ser pago por alguém que quer afirmar ser cristão é o preço de renunciar. Todos que seguiram a Jesus renunciaram a alguma coisa. Hoje a igreja faz até o que eu chamo de propaganda enganosa, né? Quando pega a pessoa toda arrebentada e diz assim: não vem para Jesus que a sua vida vai mudar. A gente apresenta só as vantagens, né, de vir para Jesus. Não vem, porque o seu casamento vai ter jeito, você vai ter emprego, a casa você vai comprar, o carro você vai trocar, nunca mais você vai ficar doente. É aí propaganda enganosa, né, que as pessoas fazem. Né? Não há nenhum custo nisso. Olha, quem não aceita uma coisa dessa? Só se for completo idiota, né? Estou te oferecendo aqui todos os mundos e fundos, você não vai aceitar isso, claro. Mas não é isso que a Bíblia diz. Há um preço a ser pago. O preço da renúncia não é mencionado. Como se a gente não quisesse que a pessoa soubesse da verdade. Para estar em Cristo, alguma coisa tem que ser renunciada na nossa vida, irmãos. Renunciar ao pecado, renunciar às manias, aos costumes, ao modo viventes de cada um de nós. Temos que renunciar. Não podemos ser a mesma pessoa depois de encontrar com Cristo. Não podemos ter os mesmos hábitos. Veja, todos que seguiram a Jesus renunciaram a alguma coisa, irmãos. Ninguém seguiu a Jesus do mesmo jeito que sempre foi e continuou seguindo da mesma forma. Nunca isso aconteceu. Veja comigo Marcos, capítulo número 8. Evangelho segundo Marcos. Capítulo número 1. Marcos, capítulo número 1, versículo 16. Está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram o quê? Eram pescadores, diz a Bíblia. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. O que diz o texto? Deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Os discípulos, os apóstolos, deixaram alguma coisa para seguir Jesus. Irmão, quem quer seguir Jesus tem que deixar alguma coisa. Não é só ganhar, não é só acrescentar. Alguma coisa tem que ser perdida. Mas tudo que eu perco é bom quando eu perco seguindo a Deus. Você entende isso? Tudo que é tirado da minha vida é bom. Jesus renunciou, mas isso foi bom. Porque Deus cumpriu a sua vontade através dele. Então foi bom. Por isso o mesmo texto lá em Filipenses continua dizendo que por causa da sua renúncia, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque ele renunciou. Então ele recebeu a honra de ter renunciado. Por isso, queridos, a gente tem que ajustar a nossa visão de evangelho e a nossa visão de ser cristão, como são estas coisas. Volta em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo também dá este testemunho, ao dizer, capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, o que ele fez? Perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz que para seguir a Cristo, ele perdeu muitas coisas. Ele perdeu o título que ele tinha, a posição que ele tinha, o cargo que ele ocupava. Ele perdeu tudo isso, mas ele diz, eu considero isso tudo como lixo na minha vida. Porque o que eu perdi por Cristo, eu precisava realmente tirar da minha vida. Então, irmãos, ser cristão, há um preço a ser pago. O preço da renúncia. É uma condição imposta por Jesus. Não é uma possibilidade, é uma exigência. E aonde Jesus faz essa exigência? Volta lá em Marcos, agora sim, no capítulo 8, do Evangelho segundo Marcos, no versículo 34. Veja em que termos Jesus coloca estas coisas. Marcos 8, versículo 34 ao versículo 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, vir atrás de mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Esse é o Evangelho. Pregado pela boca de quem aqui? Jesus. Foi ele que disse isso. E o interessante é que o texto diz que ele estava diante de uma multidão. Veja, Jesus nunca se preocupou se ele ia agradar ou não a multidão. Ele nunca se preocupou se ele tinha que dizer alguma coisa para agradar as pessoas para que elas fossem atrás dele. Muito pelo contrário, ele já disse logo qual é a regra do jogo. Você quer vir atrás de mim? Você quer ter o nome de cristão? Você tem que começar a negar você mesmo. Negar você mesmo começa por negar suas vontades, negar seus desejos, negar a sua vida e me seguir. Se você acha que você salva a sua vida conquistando um monte de coisa, você vai perder a sua vida. Mas se você abrir mão de um monte de coisa, você vai ganhar a sua vida. Essa é a regra. Mas quem disse isso? Jesus. E qual é o evangelho que a igreja hoje prega? Não é esse. Ela prega um evangelho que faça as pessoas aceitarem vir, para que a igreja fique cheia e para que os cofres fiquem abarrotados. Jesus nunca se preocupou com o cofre. Entende isso? Jesus nunca se preocupou com o caixa da igreja. Por isso ele chegava diante da multidão e dizia, a regra é essa. É esse o jogo, é assim que funciona. Não vou abrir mão, não vou fazer concessões. Você quer vir atrás de mim? Saiba que você tem que deixar alguma coisa. O preço da tua salvação pago eu. Mas você paga o preço de deixar algo para vir atrás de mim. E começa pelo seu ego. Começa pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelas suas vontades. Hoje muitos usam o Evangelho como algo para satisfazer as vontades e não para negá-las. Vamos ler também o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 33, a respeito desse assunto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo número 33,
o Senhor diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a quanto? A quanto? Tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por isso que lá naquele texto inicial que a gente leu, ele diz assim: muitos procurarão entrar, mas não poderão. Porque algumas pessoas querem seguir Jesus. Quando você fala de Jesus para elas, elas até se mostram interessadas. Mas quando elas sabem que tem que negar alguma coisa, aí elas pulam fora. Aí elas não assumem o compromisso. Por isso Jesus disse: de modo nenhum poderão se tornar meus discípulos. Não vão poder, porque não querem pagar o preço da renúncia. Todo cristão teve que renunciar a alguma coisa. Você que disse amém quando eu perguntei aqui. Examine o teu coração e veja o que você teve que renunciar para poder se chamar, se intitular de cristão. O segundo preço que está incluído no Evangelho também foi um preço que Jesus pagou. E aí a nossa mania é dizer: se ele pagou, eu não preciso pagar. Irmãos, isso não é bem assim que funciona. Não é bem assim. Não sou eu que me salvo, é o preço que ele pagou que me salva. Mas há coisas que eu preciso passar, assim como há coisas que eu preciso negar, como já vimos aqui no primeiro preço da renúncia. Veja, o preço que eu quero falar contigo não é nada popular, é o preço do sofrimento. O preço do sofrimento, ele precisa ser pago. Eu não digo aqui que seja necessário sofrer para ser salvo, não é essa a doutrina, pelo amor de Deus, não diga que eu estou ensinando isso, né? Nem para se aperfeiçoar. Sofrimento não é para me salvar, nem é para me aperfeiçoar. Não é disso que eu estou falando aqui, irmãos. Veja, eu quero, entretanto, dizer que aquele que é salvo em Cristo, muitas vezes terá que pagar o preço do sofrimento por Ele, por Cristo, sofrer pelo Evangelho. Quantos são os testemunhos que já ouvimos, que temos notícia, das notícias que nos chegam do exterior, de outros países, em que pessoas morrem pela sua fé. Por quê? Sabem que está incluído na sua opção por Cristo, no fato de se declararem cristãos, o preço do sofrimento. A sensação que eu tenho hoje é que nós aqui, se tivéssemos que passar um pouquinho desse sofrimento, rapidamente negaríamos Jesus. Porque não temos a noção, e isso também não nos é ensinado, que há um preço de sofrimento a ser pago. Por isso eu quero ensinar para você essa noite, que há um preço de sofrimento a ser pago. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ele diz aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque vos foi concedida a graça. Olha que maravilha, a graça. Você recebeu a graça? Recebeu. Foi de graça? Foi. Mas olha de que graça Paulo está falando aqui. Foi concedida a vocês a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Veja, a graça não foi apenas para você crer em Cristo, mas também te foi concedida a graça para padecer, ou seja, sofrer por Cristo. Então, se você tiver que sofrer por Cristo, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, mas isso não é nada popular, né? O que você está dizendo hoje não agrada nem um pouquinho aos nossos ouvidos. Mas é a Bíblia. Se você não se agradou, rasga essa página. Ou pelo menos achura o versículo 29, para você nunca mais ter que lê-lo. Porque ele está na Bíblia. Ele faz parte do Evangelho e ele precisa ser pregado. Mesmo não sendo popular, ele faz parte da mensagem que Deus quer trazer para a nossa vida, queridos. Às vezes você terá a graça de sofrer por Jesus, de padecer por Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Veja Colossenses também, Paulo fala sobre isso no capítulo 1, no versículo 24, logo depois aí de Filipenses, Colossenses 1, 24. Ele diz assim: agora me regozijo, me alegro. Me alegro aonde? Nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, Paulo está dizendo que também é bom sofrer pela igreja. Irmãos, quantos estão dispostos a sofrer pela igreja?
Todo mundo está disposto a, quando o pastor pergunta se é cristão, diz amém. Mas quantos dos que disseram amém estão dispostos a sofrer pela igreja? Quer ver a grande verdade? Ninguém sofre pela igreja. Se a igreja te aborrecer, tu arruma outra igreja. É assim que acontece? Tem um monte de porta aí aberta, você entra em qualquer uma. É ou não é? Ninguém sofre pela igreja. Ah, me aborreci aqui com o irmão, vou embora. Ah, não foi do jeito que eu quis, o pastor não me cumprimentou do jeito que eu gostaria, eu vou me embora. Porque ninguém sofre pela igreja. Ninguém sofre um pelo outro. Se hoje o evangelho dependesse de nós, ele não seria propagado. Ele foi propagado porque encontrou pessoas como Paulo, que estavam dispostas a abrir mão de tudo e ainda sofrer pela igreja, e sofrer pelo evangelho. E ainda considerar uma graça a capacidade de sofrer pelos irmãos, a capacidade de sofrer por Cristo. Considerava isso uma bênção de Deus sobre a sua vida. Irmãos, nós precisamos mudar os nossos pensamentos a respeito do que é o evangelho. Pelo menos aqui você não é enganado. Se você gosta ou não, eu não sei. Mas enganar, não vou enganar você. Abra comigo a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Pedro também dá uma parcela de palavra a respeito desse sofrimento. Ele diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, é ótimo. Faz parte do preço a ser pago por assumir a posição de dizer que é crente. Quando você faz isso, pessoas se voltam contra você, não é verdade? Teu patrão te olha torto, teus colegas de trabalho já não querem andar muito contigo, teus vizinhos já te olham estranho, às vezes os familiares são os maiores inimigos que temos, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Isso traz alegria? Não, isso traz sofrimento. Mas Pedro diz, se você sofrer como cristão, não se envergonhe. E no mesmo contexto aqui, depois você lê na sua casa, no versículo anterior, Paulo diz assim, agora não sofra como safado. E essa é a minha versão, tá? Não é assim que ele está dizendo, não. Mas eu estou traduzindo para você num português mais claro. Ele diz no versículo anterior, não sofra como safado, não sofra como sem vergonha. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não sofra porque você está fazendo mal para os outros e aí está recebendo mal em troca. Não, assim não. Mas se sofrer pelo nome de Cristo, não tenha vergonha disso. Tenha vergonha de ser safado, né? Mas ter vergonha de ser cristão e estar sofrendo por isso, não, isso ele diz, não se envergonhe disso de forma nenhuma. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, vamos ler? Quero ler bastante a palavra de Deus contigo hoje, para que você veja que a Bíblia, não é o pastor Maurício que está inventando isso. 2 Timóteo 3, 12. Diz assim a palavra, ora, todos quantos querem viver como? Piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Quantos? Todos. Qualquer um de nós que quiser viver como cristão, honrar o nome, que dizemos amém ainda há pouquinho, seremos perseguidos. Você não é perseguido quando você é igual ao mundo. Você não é perseguido quando o teu comportamento é igual ao dos outros. Mas quando o teu comportamento é diferente, porque você quer viver piedosamente, será perseguido. Todos, sem exceção. Não tem exceção. Então o preço de ser cristão é também o preço da perseguição, é o preço do sofrimento. O outro preço que eu quero compartilhar contigo é o preço da coragem, irmãos. Nós dissemos aqui, sou cristão. Maravilha afirmar isso no domingo à noite na igreja, é maravilhoso. Mas afirmar isso lá no Oriente Médio agora dá um grande problema, né, irmãos? Afirmar isso lá numa praça, no meio dos muçulmanos, deve dar uma dor de cabeça tremenda, né? Então eu creio que também está incluído o preço da coragem. Trazendo para o nosso contexto, talvez você diga, eu nunca vou no Oriente Médio, eu nunca estarei por lá, talvez não passe por isso. Mas trazendo para o nosso contexto, você também precisa ter coragem de ser cristão aqui no Rio de Janeiro. Amém, irmãos? Você também precisa ter coragem de ser cristão aqui onde nós estamos. Embora não haja tanta perseguição assim, a ponto de morrermos pela nossa fé, mas também é requerido de nós uma determinação e uma postura que nós precisamos ter coragem de adotar. Veja o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia, você conhece esse texto bem famoso do apóstolo Paulo.
que é um desafio. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Já começa a esquentar a chapa, né, irmão? O seu corpo é um sacrifício vivo. Você não é um animal morto que terá o sangue oferecido, mas você é alguém vivinho que é completamente entregue ao Senhor em sacrifício. Paulo está nos convocando para isso. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está nos mandando não nos conformar com este mundo, com este século. Conformar é tomar a forma dele. A igreja não pode tomar a forma do mundo. A igreja não precisa ser como o mundo para ganhar o mundo. Não é pela semelhança que nós vamos ganhar a pessoa, mas é pela diferença. Não é por elas verem que somos iguais a elas, mas por elas verem que somos diferentes delas, que elas nos serão ganhas para Cristo, queridos. Então, o desafio é não ter a forma do mundo e, para isso, sacrificar o meu próprio corpo, vivinho, para o Senhor. É esse o desafio que o Senhor está nos fazendo, e para isso é preciso coragem. Porque o mundo todo está tomando uma forma. Está tomando a forma da corrupção, está tomando a forma da safadeza, da traição. E você, como cristão, precisa de ser diferente. Você não pode ser corrupto nem corruptor. Você não pode ser traidor. Você tem que honrar a sua mulher, o seu marido. Você não pode ser como os demais, que traem a toda hora, que tem casinho na rua. Você tem que ser diferente. Você não pode tomar a forma do mundo. Embora, se você fizer tudo isso que eu estou falando, no mundo ninguém vai te acusar. Se você chegar amanhã no seu trabalho dizendo, peguei 3 esse fim de semana, ninguém vai te acusar, vão te aplaudir. Vão dizer, pô, você é bacana. Entende isso? Ninguém vai acusar você. Porque no mundo é isso que eles fazem. A forma do mundo é essa. Se você tomar a forma do mundo, ninguém vai te acusar. Ninguém vai achar você um ET. Todo mundo vai achar que você é mais um do grupo. Só isso. Mas para você ser diferente, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Quando está todo mundo fazendo uma coisa, você dizer que não vai fazer. Quando está todo mundo aceitando uma propina, você dizer que não vai aceitar. Quando está todo mundo contando uma mentira, você dizer que não vai mentir. Tem que ter coragem ou não tem que ter para isso? Tem que ter coragem. Então, para ser cristão, para dizer eu sou cristão, eu tenho que pagar o preço da coragem. Eu tenho que fazer o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 2, um pouquinho adiante. Efésios 2:2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Eu já fui do mundo, mas agora não sou mais. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito já atuou sobre mim e sobre você, mas agora não atua mais. Agora o espírito que atua é o Espírito Santo. É esse o espírito que atua em você? Ou tu é espírito de porco? Você é espírito o quê? Santo. Quem está em você é o Espírito Santo. Não existe crente espírito de porco, irmão. Por mais que hoje a gente veja isso como realidade. Isso não pode ser a nossa realidade. Em nós as coisas têm que ser diferentes. Eu preciso ter coragem para crer na Bíblia, como única regra de fé e de prática. Você precisa ter coragem para dizer, eu creio na Bíblia. Quando alguém disser, você crê em Adão e Eva, eu digo, eu creio. Ah, que é isso? Você está brincando comigo? Não, eu creio. Ah, que é isso? Você estudou matemática, como é que vai crer? Eu creio. Você tem que ter coragem para dizer isso, não é não? Ou então fazer como alguns cristãozinhos aí, que querem ser contemporâneos, né? Que querem adulterar a Bíblia para dizer que a Bíblia se coaduna com os princípios da ciência. Isso não é verdade, nunca vai ser. Você fica com a Bíblia Sagrada. Você fica com os princípios da Bíblia Sagrada. Se ela diz, eu creio. Não importa, eu creio que está escrito na Bíblia. Pegue a sua inteligência e jogue fora. Amém? Porque a inteligência do mundo é loucura para Deus, diz a Bíblia. É loucura para Deus. Então, louco é crer na Bíblia. É crer nos princípios da palavra de Deus. Eu preciso ter coragem para isso. O jovem precisa ter coragem. Para no meio dos outros jovenzinhos dizer, eu creio na Bíblia. Para chegar na faculdade e dizer, eu creio na Bíblia. Quando o professor está lá descendo o couro na palavra de Deus. Ele tem que dizer, eu creio na verdade da Bíblia. Ele tem que ter a coragem de fazer isso.
Por isso, dizer que é cristão é um problema, irmãos. Dizer que é cristão há um preço a ser pago. Então, se você diz, você tem que concordar em pagar esse preço. Veja o que diz a Bíblia em Lucas 12, 8 e 9. Lucas capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante de quem? Dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Quantos de nós temos negado ao Senhor? Temos negado, porque não, você é crente? Não, não sou não. Ou então na frente dos colegas eu finjo que não sou crente. Que é para eu ainda ter colegas. Porque se eu disser que eu sou crente, eu não vou ter mais colegas. Não tem muitos jovens que passam por isso? Se eu disser quem eu sou, se você não faz isso, você está negando o Senhor. E ele diz, quem me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos. É um problema isso, irmãos? Eu tenho que ter coragem de afirmar a minha fé e a minha convicção. Se ninguém mais gostar de mim por causa disso, paciência, Deus continua me amando. Se eu não arrumar mais amigo por causa disso, é melhor só do que mal acompanhado. Se eu não arrumar namorado por causa disso, é melhor ficar sozinho com Jesus do que ficar com um safado do meu lado. Está entendendo isso? Pense nisso. Porque é bom não negar ao Senhor. E para negar, não precisa de coragem. Mas para não negar, aí sim a gente precisa de coragem. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler versículo 14 ao versículo 16 da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Como filhos de quem você é filho? Da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro está dizendo, não brigue comigo, brigue com Pedro, que você era ignorante. Você era um ignorante. Mas agora não, você não é mais ignorante. Então você não pode voltar a ser ignorante. Você não pode mais tomar a forma daquelas paixões que você tinha quando era ignorante. Você não pode mais viver o que você já deixou de ser. Entenda isso, irmãos. E Pedro está dizendo isso com clareza. Não seja mais ignorante. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Esse é o padrão que Deus quer. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é o padrão que Deus quer. Eu não vou facilitar, porque Deus não facilita, irmãos. O padrão que Deus quer é esse. Não posso tomar a forma nem me amoldar aquilo que eu fazia antes pela minha ignorância. Porque agora a ignorância me foi tirada. Então, se eu volto a fazer o que fazia, estou fazendo com consciência. E isso é terrível. Por isso ele diz, o padrão de Deus para nós é seja santo como Deus é santo. Esse é o preço de ser cristão. Coragem para ser santo e para ser obediente, como filhos da obediência. É assim que Pedro nos chama, irmãos. Será que nós somos mesmo obedientes? Mateus capítulo 5, vamos ler, Sermão da Montanha, versículo 13, versículo 14. Mateus capítulo número 5, versos 13 e verso 14. O Senhor Jesus está dizendo para nós, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Já parou para pensar nisso? Ser cristão é ser o sal da terra. Ser cristão é ser a luz do mundo. Será que nós somos isso? Então é preciso ter coragem para ser isso. É preciso ter coragem para ser sal. É preciso ter coragem para ser luz. É preciso ter coragem para afirmar a nossa fé e o nosso compromisso com Cristo. É parte do preço de ser e de se dizer cristão. E é preciso ter coragem, eu quero dizer a você, por causa do que diz também Apocalipse 21, versículo 8. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo. Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto, porém, a quem? Aos covardes. Tem covarde aqui? Diga amém.
Que bom que ninguém estava distraído, né? Às vezes o pastor fala isso, a pessoa, amém, ih, me enganei. Os covardes, diz a Bíblia, estão junto com os incrédulos, que estão junto com os abomináveis, que estão junto com os assassinos, com os impuros, com os feiticeiros, com os idólatras, com os mentirosos. E a parte que cabe a todos eles é o lado que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ser cristão tem que pagar o preço da coragem, porque primeira coisa, covarde não vai entrar no céu. Quem nega Jesus não vai entrar no céu. Covarde é igual mentiroso, é igual feiticeiro, é igual assassino, é igual isso tudo que está escrito aqui. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Para ser cristão eu preciso pagar o preço da perseverança. Abra comigo Atos capítulo 2. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 ao versículo 44, vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. No início da igreja, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseveravam na palavra. Diz o versículo 42. Perseveravam na doutrina, que é a palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem de fato afirma ser cristão, precisa perseverar. Porque eu creio na doutrina chamada perseverança dos santos. De que os santos preservarão até o final, perseverarão até o final. Por quê, amados? Porque Deus nos salvou para a salvação e não para a condenação. Então, o cristão verdadeiro, ele persevera. Não é aquele que brinca com Deus, que um dia está na igreja, outro dia está no mundo, um dia está firme, está lá direto, outro dia, cadê o fulano? Está no botequim. Isso não é cristão, nunca foi. Eu já disse várias vezes aqui, eu não acredito em desviado. Desviou é porque nunca foi crente. Ah, mas passou 20 anos na igreja, foi pastor, foi diácono, foi evangelista, foi o que for. Nunca foi crente. Nunca foi lavado pelo sangue de Jesus. Porque o que é lavado é preservado. O Deus que salva é o Deus que preserva. E eu, como salvo, persevero e persevero até o fim. Acontece problema, mas eu não largo do Senhor. As coisas não dão certo, mas eu não largo Cristo. Eu passo dificuldade, passo por doença, passo mal, mas não deixo Jesus de jeito nenhum. Isso é perseverança. E aquela igreja inicial, a Bíblia diz, perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por isso estavam todos juntos. Porque perseveravam. Hoje em dia a gente procura o irmão, cadê o irmão? Ah, o irmão não está vindo mais não, porque, sei lá, ficou maluco, só pode ser, né? O irmão não está vindo mais não, para mim ficou doido. Está vindo mais não por quê? É doido, é maluco? Tem que estar vindo, tem que estar na igreja, tem que estar buscando o Senhor. Não tem esse direito de não estar vindo mais. Não, estou chateado. Estar chateado é pecado. Não tinha que estar chateado, tinha que estar feliz por ser crente. Tinha que estar feliz com a sua igreja, tinha que estar sofrendo pela sua igreja. Não tem direito de estar chateado, tem direito de estar na casa de Deus, tem direito de estar buscando ao Senhor, tem que ser membro de alguma igreja, tem que estar firme na casa do Senhor, porque o crente persevera e persevera até o fim. Precisa pagar o preço da perseverança. Você diz que é cristão e daqui a pouco está lá no mundão? Que negócio é esse? Isso não existe, irmãos. Não existe. O preço da perseverança tem que ser pago. E perseverar é diante das lutas. Porque se não tem luta, como é que tem perseverança? Abra comigo Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Palavra do Senhor diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus não fala nem de voltar para trás. Ele diz só o fato de olhar para trás já não é o que deveria ser. Entende isso? Então nós fomos chamados para perseverar, para estar apto para o reino de Deus. Só está apto para o reino quem é cristão verdadeiro. Por isso, quando perguntaram a Jesus naquele texto inicial: Senhor, são muitos os que serão salvos? Ele disse: olha, se esforce para você entrar pela porta estreita.
porque muita gente vai procurar entrar e não vai poder entrar. Se esforce para fazer o que você tem que fazer. A minha parte eu farei todinha por você, mas você precisa entender o peso que há em dizer, eu sou cristão. Você precisa entender bem isso. E por fim, queridos, eu quero também falar contigo de um último preço que eu selecionei aqui, que é o preço da fidelidade. Parecido um pouco com a perseverança, porque a perseverança me faz ser fiel ao Senhor. Não se pode ser cristão sem fidelidade. Na verdade, a palavra fidelidade, ela tem a sua origem na palavra fé. Fidelidade é inerente à fé. Quem tem fé, certamente será fiel. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, ninguém pode ser fiel. E você já viu qual o nome que te chamam aí? Quando você já sou da igreja tal, as pessoas dizem, você é o fiel da igreja. Você é fiel de que igreja? Hoje em dia, fiel é a torcida do Corinthians, né, irmão? Será que você é fiel mesmo? Será que esse nome te cai bem? Porque você é fiel. Você tem fidelidade porque você tem fé. E a fé te faz agradar a Deus. Porque você tem fé, já que você é fiel. Fiel ao Senhor, fiel à palavra, fiel aos princípios que recebeu do Senhor, fiel a tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Irmãos, o preço da fidelidade, ele tem que ser pago por cada um de nós. Não é Deus que vai pagar esse preço. Deus pagou o preço da salvação, do perdão do teu pecado. Mas ser fiel é contigo. Você tem que ser fiel, porque você é crente. Então você tem que ser fiel à igreja. Você tem que ser fiel à palavra. Você tem que ser fiel à oração. Você tem que ser fiel à tua mulher. Demorado aí, né? Cuidado. Você tem que ser fiel ao teu marido. As mulheres foram mais rápidas, também já sabiam, né? Aí é fácil, né? Mas tem que ser fiel. Concorda comigo? Fiel. Fiel em todas as coisas, em todos os sentidos. Nós fomos chamados à fidelidade, irmãos. Num mundo de infidelidade, num mundo em que ninguém mais honra a sua palavra, num mundo em que ninguém mais é decente, nós fomos chamados para sermos pessoas decentes, fiéis aos compromissos assumidos, fiel à minha posição na igreja, fiel à minha participação, fiel naquilo que Deus me deu para fazer, no chamado, no ministério, em todas as áreas. Nós precisamos ser fiéis. Eu digo, eu sou cristão, então está inserido nisso, que eu tenho que ser tido como uma pessoa fiel. Já foi o tempo, irmãos, quando alguém se apresentava como cristão, havia um respeito sobre essa pessoa. Havia um respeito, uma consideração. Hoje as pessoas até riem de você, se você disser que é cristão. Porque há muitos infiéis que se dizem cristãos. Esse é o grande problema nosso, irmãos. E é isso que não pode faltar na nossa vida, o preço da fidelidade. Leia comigo Jeremias, capítulo 17. Lembra que nós servimos a um Deus fiel, irmãos. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. A palavra do Senhor, ela diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Crente não abandona, crente persevera até o fim. Crente é fiel até a morte e recebe a coroa da vida, queridos. Os que se apartam, os que deixam o Senhor, o lugar deles é no chão, diz a palavra de Deus. Entenda isso e seja fiel. Como disse Jesus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que foi o texto que eu citei e quero ler com você. Não temas as coisas que tens de sofrer. Veja o sofrimento aqui, fazendo parte da vida cristã. Tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até quando? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, esse é o preço de ser cristão.
Eu não sei se você sabia que o preço era esse. Se você é membro aqui da igreja há alguns anos, talvez você já soubesse disso. Mas talvez se hoje é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, eu queria dizer para você, esse é o preço de dizer, eu sou cristão. Qualquer outra coisa que você tenha ouvido é engano. Engano que quer, na verdade, enganar e roubar o teu coração. Então eu digo a você, ser cristão não é estar numa igreja. Ser cristão não é fazer parte de um hall de membros, ter uma carteirinha. Ser cristão não é nem ter passado pelas águas simplesmente do batismo, como um banho de amor, como alguns costumam dizer. Ser cristão é muito mais do que tudo isso. Muito mais do que ir à ceia, do que ir à escola bíblica, muito mais do que entregar o dízimo. Ser cristão é pagar o preço que o Senhor está requerendo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho, e conduz à perdição. E são muitos os que vão entrar por esse caminho. Leia comigo Lucas, com um último versículo, capítulo 13. O capítulo que lemos, no versículo 26 ao versículo 27. Lucas capítulo 13, do 26 ao 27. Está escrito, então direis, presta atenção nessa palavra de Jesus, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Eu vejo nesse versículo um retrato da igreja, porque quem está na igreja come e bebe na presença de Deus, toma ceia, almoça na cantina missionária, daqui a pouco a cantina está aberta lá também, você vai lanchar. Come e bebe na presença do Senhor, come e bebe na presença dos irmãos, ouve os ensinamentos, ensinavas nas nossas ruas. Quem está na igreja passa por tudo isso. E pode dizer isso, Senhor, mas eu compareci lá. Senhor, eu não perdi a escola bíblica, não perdi uma pregação aquele pastor chato, eu estava lá, Senhor. Eu sempre estive lá. Dirão isso para o Senhor. Versículo 27 diz, mas Ele vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais iniquidades. E isso talvez seja a coisa mais triste. Andamos com Jesus, ouvimos seus ensinamentos, comemos e bebemos na sua presença, tomamos ceia juntos, compartilhamos o pão e o cálice. E naquele dia podemos dizer, Senhor, fizemos tudo isso. Ele diz, mas eu não conheço você. Embora você me conheça muito bem, eu não conheço você. Embora você tenha recebido muito ensino e instrução ao meu respeito, eu não conheço você. Porque você pratica. A tua vida é uma prática de iniquidade. Você é aquele que está 30 anos na igreja e não muda. Você é aquele que diz para todo mundo que é cristão, mas continua sendo a mesma porcaria. Então eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Eu nunca vi você antes, embora você tenha me visto tantas vezes. Por isso, queridos, o preço de ser cristão, ele precisa ser anunciado para nós. Para que ninguém possa dizer, pelo menos aqui na igreja, eu fui enganado, eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Eu pensei que era diferente. Veja, Jesus já pagou todo o preço por você. Tudo. Mas agora que ele pagou e você reconheceu e recebeu o que ele te deu, você agora precisa renunciar, você precisa sofrer, você precisa ter coragem, você precisa perseverar e você precisa ser fiel. Essa é a parte que cabe a você, que é inerente ao fato de você se dizer um cristão. A parte dele, nenhum de nós poderia fazer, mas a nossa parte, nós temos que fazer. E há uma parte que ele deixou para nós. Amém, irmãos? Vamos fazer a nossa parte. Amém? Vamos fazer aquilo que nos cabe fazer. Porque tudo, o Senhor já fez por nós. Mas o Evangelho não é brincadeira. É sério. O fato de dizermos, eu sou cristão. Pague o preço que Deus requer de você. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus com alegria no nosso coração. Louvar a Ele, que é o único digno de receber o nosso louvor.
Creia na palavra de Deus. É ela que te mostra a verdade. Não se deixe enganar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi Jesus que disse isso, irmão. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Ouça Jesus falando para você. Dia por dia, negue-se a si mesmo. Dia por dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus pela palavra que ouvimos aqui esta noite. E queremos, Pai, não apenas ouvir, mas queremos praticar, queremos obedecer ao Senhor, queremos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, queremos reconhecer aqui que o Senhor fez tudo que não nos era possível fazer. Esse trabalho é teu, esse preço foi pago por ti, o preço de sangue pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, foi o Senhor que pagou, e isso não podemos fazer de maneira alguma. Pai, mas há uma parte que nos cabe, há uma parte que nos cabe que é o inerente àquilo que o Senhor nos deu e que é esperado de cada um de nós, Pai. A nossa fidelidade, a nossa coragem, a nossa ousadia, Senhor, o sofrimento, se for possível e preciso. Pai Santo, que nós sejamos assim, meu Deus, dispostos a pagar o preço que implica ser chamado de cristão, Senhor. Tira todo engano do nosso coração, meu Deus. Toda palavra enganosa que tenhamos ouvido por aí, Senhor, tira isso de nós, para que a verdade nos seja revelada e ela nos liberte esta noite de todo erro, de todo engano, de toda ideia errada a respeito do Evangelho e a respeito de nós mesmos, Pai. Fala ao coração do teu povo esta noite, Pai. Muito mais do que eu pude dizer, fala pelo Espírito Santo aos meus irmãos, trazendo vida, trazendo convencimento, Pai, da parte do Senhor, para a mudança que precisa ser operada em nossa vida. Levanta aqui, Senhor, um povo fiel, um povo perseverante, um povo que sirva ao Senhor com determinação, com ousadia, com alegria, que está presente, que está constante, que está pronto para toda obra, que põe a mão no arado e nem olha para trás. Vai em nome de Jesus, levanta pessoas assim, cristãos verdadeiros, não me importa se são muitos ou se são poucos, mas se são verdadeiros, Pai. É isso que eu te peço, a Deus, em nome de Jesus. Abençoa a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Louve ao Senhor. Quem quiser vir após mim, Você quer? Negue-se a si mesmo. Negue sua vontade. Negue seus interesses. Me seguir, tome a sua cruz. Dia por dia, negue-se a si mesmo. Dia por dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, pegue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. Não se A deixe porta enganar. é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar.
negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Louvado, Senhor. Obrigado a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Não se deixe enganar, meu irmão. Não se deixe enganar. Nós somos muitas vezes enganados pela nossa própria cobiça, diz a Bíblia. Por aquilo que gostaríamos de ouvir, por aquilo que gostaríamos que fosse verdade. Não se deixe enganar por isso. Fique com a verdade, da maneira como ela é. Amém? E viva a verdade do Evangelho na sua vida. Amanhã, segunda-feira, é dia de ser cristão. Amém? Terça, quarta, quinta, sexta, toda semana é dia de ser cristão, aonde quer que nós estejamos.